Salve horrendos e horrendas, eu sou o Pobre Nerd, esse é o canal Pobreza Nerd. Mês especial para quem é fã de horror, é que é o mês de outubro, mês do Halloween, do Dia das Bruxas. E eu começo essa série de vídeos mostrando a revista Dark Magazine, a revista da editora Dark Side Books. E do que se trata essa revista? Traz as novidades, os lançamentos da Dark Side Books, alguns já concretizados. E inclusive eu recebi alguns desses novos lançamentos. E ao decorrer aí em algum outro vídeo, né, nos próximos vídeos aí mostrarei edições bem legais que chegaram aqui pra mim. E aqui, além dessas edições que já foram lançadas, traz edições futuras, próximos lançamentos, que alguns já estão previstos, né, para esse ano ainda ou para o começo do ano que vem, e outros ainda não tem data, mas vamos lá, vamos ver aqui o visual dessa revista, muito legal. Trazendo aqui o Frankenstein, né, o da cultura pop, né, meio puxado para aquele desenho, né, da figura do Boris Karloff, que foi um ator que eternizou o Frankenstein no cinema. O conteúdo da revista é legal porque até para pessoas que não conhecem assim bem a editora, o estilo de escrita das matérias, ele é bem informativo e ele não se apega apenas em anunciar o lançamento e ligá-lo à editora. Ele conta a história mesmo desses livros, da origem do livro, a história dos autores. É o caso aqui de Frankenstein, né, que tem aquela história interessantíssima da criação. É aquela aposta da Mary Shelley, né, que é a autora de Frankenstein, do marido dela, e um grande poeta da época, que era Lord Byron, e mais alguns amigos. Eles fizeram uma aposta para lançar um livro de terror, né? No caso não um livro de terror, mas sim quem faria a melhor história de horror. E não preciso dizer quem faturou esse concurso no final. É uma das histórias legais assim que eu recomendo aqui da revista. Eu li já há algum tempo o livro Frankenstein, que ainda não tem data, creio eu, para ser lançado pela editora Dark Side Books. E já previno vocês, não tem essa figura que vocês conhecem, o que nós todos conhecemos da cultura pop do Frankenstein. Pega essa figura e amasse, bem amassado, e jogue, antes de ler o livro original. É um romance epistolar, certo? É um romance composto por epístolas, por cartas, de um personagem para o outro. E a visão do Dr. Victor Frankenstein não é essa trazida da cultura pop, daquele médico louco gritando em êxtase a famosa frase "It's alive". Aqui na história original, o Dr. Victor Frankenstein, ele não comemora tanto assim essa criação, ele fica mais assustado, na verdade. É um livro de 1818, e acho que com um relançamento, uma reedição em 1831. Ele foi lançado no ponto alto do romantismo, então esperem uma escrita com mais alma, com aquele sofrimento do romantismo, né, típico dessa escola literária. Olha só, aqui traz a imagem do Boris Karloff e o livro aqui, a futura edição da Dark Side, como vai ficar. Aqui outro futuro lançamento,
que será Edgar Allan Poe, clássico, né, da literatura de horror e suspense. Aqui conta a origem da editora Dark Side Books, também bem legal, a história, né, de como foi esse projeto para chegar a essa editora, que é uma das grandes editoras nacionais de horror atual. Aqui um pouco sobre o autor Andrew Piper, o autor que lançou 2 livros pela Dark Side Books, Os Condenados e o Demonologista. O diretor James Wan, também, né, curiosidades e uma entrevista sobre ele. Esse aqui é o diretor dos filmes baseados na obra do casal Ed e Lorraine Warren, que são filmes bem famosos, Invocação do Mal, Annabelle. Tem uma vasta divulgação, né, das suas obras no cinema, no caso, filmes baseados em suas obras. Temos aqui sobre o livro Exorcismo, né, que é o livro que conta a história real que originou, né, que inspirou o filme e o livro O Exorcista. No caso, primeiro o livro, depois o filme. Temos aqui falando sobre a série Stranger Things, que é uma série que é uma das queridinhas atuais, que eu recomendo muito, eu assisti. Está apenas na primeira temporada, é uma série original Netflix, muito, muito boa. Traz ficção científica, suspense, traz muita nostalgia para quem gosta de coisas dos anos 80. Tem muitas referências a filmes, a brinquedos, a produtos em geral. Temos aqui filmes para ler, que essa parte mostra os livros que a Dark Side Books lançou, né, de filmes famosos, né, de clássicos, trazendo Tubarão, Exterminador do Futuro, Star Wars, Os Goonies, uma série bem conhecida também da Dark Side Books. Temos o Psicose, A Noite dos Mortos-Vivos, Menina Má, que eu assisti recentemente o filme de 1950 e achei muito legal. O Homem que Caiu na Terra, né, aí do recém-falecido Dave Bowie. Hellraiser, The Warriors. Aqui falando sobre os livros da série Dissecando, aquela série também bem legal assim para quem se interessa em saber sobre os bastidores dos filmes, né, de filmes famosos, aí, trazendo Evil Dead e mais alguns filmes aí bem famosos de terror. Essa série aqui, gente, que é muito interessante, assim, que é até explicado em alguns trechos de um livro da série essa fascinação que o ser humano sempre teve em conhecer a mente dos psicopatas. Não é nada que exalte a figura do psicopata, não é nada que celebre essa figura, mas é uma curiosidade assim natural, que até para uma prevenção também, né, contra esse tipo de pessoa, né, até uma curiosidade para saber identificá-los. Aqui temos recomendação de 10 filmes sobre psicopatas, com alguns títulos bem conhecidos aí, né, como O Silêncio dos Inocentes, O Gabinete do Dr. Caligari, que é um clássico do expressionismo alemão. 10 séries também sobre psicopatas, com Dexter em destaque, que é uma série que muita gente gosta. Até uma nacional, As Noivas de Copacabana, Hannibal.
Aqui uma entrevista com a escritora Ilana Kazoy, que é uma entrevista também bem interessante. A Ilana Kazoy, ela é a maior especialista em serial killers brasileira. E ela explica aqui como é o entendimento sobre esse mundo, como veio para ela o fascínio por esse mundo e como ela interpreta o que mudou na vida dela depois de embarcar nessas mentes doentias. Aqui um pouco sobre João Gordo, que também terá uma biografia lançada pela Dark Side Books. O João Gordo, o vocalista da tradicional banda, né, de hardcore, Ratos de Porão, várias histórias sobre ele. Aqui uma propaganda da 89 Rádio Rock. É uma revista bem bonita graficamente também, bem bonita mesmo. Aqui o anúncio da Dark Side Books sobre os autores de horror nacional que foram contratados recentemente. E aqui temos um pouco sobre o César Bravo e sobre a Rô Merlin. Eu acho que é esse a pronúncia do sobrenome dela. É que é uma gaúcha, Rô Merlin. E aqui temos algo sobre os dois. Temos um conto do César Bravo. E esse livro aqui, ó, do Clive Barker, que já tem um livro lançado pela Dark Side Books. O primeiro foi Hellraiser, Evangelho de Sangue. Esse é o livro, não confundam com Livros de Sangue, que é um livro de contos do Clive Barker. Esse livro é outra pegada. Inclusive eu recebi ele da Dark Side Books, vou falar um pouquinho dele em outro vídeo, vou mostrar ele um pouquinho. Esse livro conta, na verdade, a origem dos cenobitas. E aqui um novo selo da Dark Side Books chamado Crânio. Esse selo aqui vai ser bem interessante. Vai ser um selo que vai falar sobre ciências humanas. Book lovers apaixonados por livros. Essa série trata, creio eu, o envolvimento, né, de canais com a editora. Aqui no caso, as parcerias, né, no meu caso, que o meu canal aqui é parceiro da Dark Side Books. O estilo Dark Side de ser, né, o horror ditando moda, mostrando esse visual. Dark Fantasy, uma parte falando da literatura de fantasia da Dark Side Books, com autores como o Mark Lawrence e o Peter V. Brett, que fizeram e fazem bastante sucesso nos lançamentos da editora. Aqui sobre o livro Keys of Deception, que recentemente já anunciou a sua sequência. Um trecho dedicado a Dark Love, que mostra as autoras que publicaram pela Dark Side Books as futuras publicações que virão. Aqui temos elas, falando um pouquinho sobre elas. Essa série aí também que fez bastante sucesso. Aqui temos até alguns lançamentos futuros que ainda não ganharam nem o título em português. Aqui o trecho Eu, autor, o Nascimento. Esse trecho aqui conta a história, né, curiosa sobre o nascimento de alguns desses autores, né, o nascimento artístico deles, e mostra que alguns foram bem mais simples do que a gente imagina, alguns mais curiosos, que a gente sempre imagina, sei lá, coisas muito fantásticas, e às vezes autores, sei lá, nascem de um processo comum, um processo muito mais simples do que a gente pensa. Conectados, uma história leva a outra. Aqui é bem legal, assim, a ideia abordada,
que é algo que eu costumo procurar bastante na internet, que são ligações de um livro ao outro. Aqui eles dão coincidências, né, que acabam, sei lá, meio que linkando um livro ao outro, né, tipo citações de um livro dentro de outro livro, ou coincidências entre um livro e outro. Eu acho legal essa ideia. Aqui a arte de Butcher Billy. É uma arte bem legal, misturando cinema e música. Eu achei uma arte bem interessante, assim, não só com cores bem legais e misturando aí HQs também. Explorando aqui a imagem do vocalista do The Cure, Robert Smith. Mundo Dark, lançamentos e revelações. Aqui temos falando sobre mais alguns lançamentos, coisas que já estão aí para nossa degustação, né, como os 2 livros baseados em filmes do David Bowie. Temos aqui Labirinto e O Homem que Caiu na Terra. O Twin Peaks, que é o livro da série Twin Peaks. Bem-vindo à Casa dos Espíritos. Esse livro aqui também é uma promessa, né? Um futuro lançamento que ainda não pintou. O livro O Amityville, né? Que foi relançado pelo Dark Side Books. Uma história também baseada em histórias do casal Warren. E esse já temos, inclusive já recebi ele e mostrarei nos próximos vídeos. Um projeto legal aqui, novo da Dark Side Books, que é a série de mangás. E essa série se chama Toque o Terror. Um trocadilho com tocar o terror, né, que é uma frase bem usada pela editora, um bordão bem divertido. E temos aqui o mangá Junji Ito. Junji Ito. Que eu não conheço, mas creio que a editora deve ter escolhido um mangá bem sombrio, né, que é a cara da editora. Aqui temos o anúncio de uma graphic novel chamada Witches. Os Pássaros, um livro que originou uma obra do Alfred Hitchcock, né, um dos clássicos do Hitchcock. Aliás, o Hitchcock tem a pegada, tem o dom, o cara ele manja dos paranauês para escolher um livro e transformar num clássico do cinema. Os Pássaros é um caso, e o outro é a Psicose, também lançado pelo Dark Side Books. Temos aqui Jane Frake, que é o Todd Browning, né, falando sobre Todd Browning e seus monstros. Todd Browning aí que trabalhou com Lon Chaney. Aqui temos fotos, né, do Lon Chaney, considerado o homem das 1000 faces. Foi um ator muito respeitado no horror desde os filmes mudos, né? E para seguir, né, o seu legado, o seu filho Lon Chaney Jr. também teve grande destaque. Temos aqui produções do Todd Browning. Lookbook, todas as faces de um leitor. Aqui as artes, né, criadas pelos leitores, fotos bem legais de leitores e obras, leitores caracterizados de acordo com obras. Temos aqui Exorcismo, temos Menina Má, temos
A Guerra da Rainha Vermelha, do Marco Lawrence. Temos aqui Batman. Temos Donnie Darko. Uma revista bem interessante. Aqui fechando na capa traseira uma foto do livro Os Condenados, do Andrew Piper. Então é isso, ó. Essa é a revista bonitona aqui da Dark Side Books. Veio numerada, a edição número 0, então creio e faço votos, né, que eles continuem com essas edições, porque é uma revista muito legal, ficou muito bem feita, muito bonita e com conteúdo bem legal também. E é isso, gente, fico por aqui. Pobre Nerd na área. Fui!